Sejam bem-vindas e bem-vindos à série de aulas de História da Arte da Arts com Kids. Eu me chamo Clarissa, sou artista educadora e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Saudações terráqueos! Aqui quem fala é a Clarissa e hoje nós vamos conversar sobre futurismo. Agora, atenção para a pergunta. Será que nós vamos conversar sobre o passado, o presente ou sobre o futuro? Exatamente! Nós vamos conversar sobre o passado. Passado? Mas como assim? É futurismo! Pois é, eu vou contar para vocês. O futurismo foi um movimento artístico que surgiu há mais de 10 anos. Não, 10 anos é pouco. Há mais de 50 anos. Não. 50 anos ainda é pouco. Mais de 50 anos. Há mais de 100. Há mais de 100 anos. O futurismo foi um movimento artístico que surgiu há 111 anos. Mas Clarissa, o que é um movimento artístico? Bom, um movimento artístico é quando várias pessoas que gostam de arte e pensam parecido se juntam para produzir coisas. Coisas? Que coisas? Será que elas produzem livros? Será que elas produzem telas pintadas? Será que elas produzem objetos barulhentos? Elas produzem livros, elas produzem telas pintadas, pinturas, e elas produzem objetos barulhentos e produzem poesia, produzem música, peças de teatro, fotografias, o que vier na cabeça. Bom, o futurismo então foi um movimento artístico com várias pessoas, um movimento que surgiu há 111 anos, em 1909, lá na Europa, na Itália, aquele país que tem formato de bota. Vocês já repararam? Pois é, mas há 111 anos então? O que existia há 111 anos? Será que existia computador? Não. Será que existia celular? Será que existia máquinas de escrever? Não como essa. Será que existia telefone? Existia, mas não como os que a gente está deixando de usar hoje. Em 1909 é muito comecinho do século XX. Nós estamos no século XXI. No século XX aconteceram muitas coisas e mas muito rápido. Pensem bem, no início do século a gente não tinha nem essa máquina de escrever, que já é antiga, mas no fim do século a gente já tinha o computador e a internet. As mudanças aconteceram muito rápido. Lá no início do século XX, a rapidez com que novos objetos e novas máquinas surgiam começou a acelerar, a ficar cada vez mais rápido. Surgiam novos tipos de trem, novos tipos de carro, novos tipos de telefone, novos tipos de comunicação. Por isso, o lugar onde esses objetos eram produzidos começou a aumentar. Esses lugares eram as indústrias, as fábricas. Esse processo de aceleração, de mudanças tecnológicas é chamado de modernização. Agora, atenção para a pergunta: o que é moderno? Será que é alguma coisa antiga ou é atual? Prestem bem atenção ao que eu vou dizer agora. O moderno significa a aceleração para o fim do mundo. Pois é, foi uma palavra inventada por um papa, o Gelásio I, lá no século V,
muito antigo, tadinho. Mas é isso, a modernização é esse processo de aceleração, de rapidez com que o novo, as coisas novas, telefone, máquina de escrever, trens, carros, computadores, com que essas novas coisas aparecem. Pois bem, a modernização fez a Europa passar rapidamente disso e isso para isso e isto. E vocês acham que as pessoas gostaram dessas mudanças? Bom, esse cara aqui gostou. O Filippo Tommaso Marinetti, um poeta, jornalista e escritor que criou um movimento futurista. O Filippo publicou lá em 1909, num jornal chamado Le Figaro, um manifesto futurista, que dizia coisas do tipo: cantaremos o fervor da meia-noite nos arsenais e estaleiros, resplandecendo sob luares elétricos, estações insaciáveis, tragando as serpentes fumegantes de seus trens, fábricas pendentes do céu pelas cordas espiraladas de fumaça. Pois é, justamente por ser um movimento artístico, como a gente já conversou, outras pessoas, outros artistas que gostaram das ideias de Marinetti se juntaram a ele. E do que será que esses futuristas gostavam? Eles gostavam de máquinas. Eles adoravam as mudanças tecnológicas, adoravam o movimento das cidades, o movimento dos carros, das fábricas, das pessoas na cidade, até das fumaças. Eles gostavam. Mas tinha uma máquina em específico que os futuristas adoravam. Era uma máquina que ajudava a olhar. Uma máquina do olhar. Que máquina será essa? Será o óculos? Mas o óculos não é uma máquina. Será a lupa? Mas a lupa não é uma máquina. Já sei. A câmera fotográfica. Os futuristas adoravam as câmeras. E nos laboratórios fotográficos eles tiravam inspiração para suas esculturas, para os seus desenhos, pinturas. Laboratório fotográfico? Como um laboratório de ciência? Exatamente. Antigamente as câmeras não eram digitais e não era possível ver as imagens logo depois que a foto fosse tirada. Era preciso revelar as imagens por meio de processos químicos que faziam a imagem aparecer no papel. Papéis fotográficos ou papéis salgados, porque eram temperados com vários químicos fotossensíveis, ou seja, sensíveis à luz, como a pele humana. Então, os futuristas adoravam as câmeras fotográficas e eles adoravam a fotografia, mas eles não gostavam daquelas fotos que você pode ver certinho o que está acontecendo. Eles gostavam das fotos borradas, aquelas fotos que mostram o movimento dos objetos, das pessoas e das máquinas. Para os futuristas, as máquinas eram o futuro, a melhor coisa do mundo. Um futuro cheio de máquinas era o melhor futuro. Pois é. Bom, os futuristas adoravam as fotografias e adoravam o movimento das máquinas. Por isso, incorporavam no trabalho, em suas obras de arte, as características das máquinas. Eles incorporavam o som delas, eles incorporavam o movimento delas, incorporavam a cor delas, o ritmo do barulho delas. Tinha um artista, o Luigi Russolo, que gostava tanto dos barulhos das máquinas que inventou aparelhos, instrumentos que imitavam e reproduziam o som que elas faziam. Esses instrumentos se chamavam intonarumori e
conseguem falar? Eu duvido. Rumorarmônio. Intona rumore. Bom, mas a verdade é que alguns futuristas gostavam tanto de máquinas que queriam fazer que as pessoas se comportassem como máquinas. O que não é muito bom. Não é nada bom. Bom, a gente sabe, até agora, que os futuristas gostavam de máquinas e de fotografias borradas, que o movimento futurista foi criado por um poeta chamado Marinetti, que o movimento futurista surgiu em 1909, há 111 anos, quando a Europa começou a se modificar e que os futuristas, os artistas futuristas, pegavam características das máquinas e colocavam no próprio trabalho. Será que com isso a gente já consegue fazer uma obra futurista? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma pintura futurista. Vocês lembram que o principal para os futuristas era o movimento? Então, para a atividade de agora, vocês vão precisar de folhas de papel, pincel e tinta, e um dispositivo que tira fotos, uma câmera ou celular. E muita atenção! A primeira parte dessa atividade é tirar uma foto. Mas como vocês já devem ter adivinhado, a foto não pode ser uma foto certinha, que você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Tem que ser uma foto borrada, uma foto de um objeto em movimento. Pode ser uma bolinha caindo. Se você tiver um animal na sua casa, pode ser o seu gato ou o seu cachorro correndo. Ou você pode pedir para alguém da sua família dançar, fazer algum movimento para que este movimento do corpo seja capturado na câmera. Tenha certeza de que a foto fique borrada. A segunda parte é, como vocês já devem ter percebido, traduzir essa foto para uma pintura, usando cores que não são as mesmas da foto. Vocês podem usar várias cores ou apenas uma, fazendo uma pintura monocromática. Eu escolhi fazer uma pintura a partir dessa foto aqui e decidi usar as cores amarelo e magenta, esse rosa escuro que vocês estão vendo no vídeo. No meu caso, escolhi começar já com as pinceladas ritmadas, manchas de tinta, mas vocês podem começar pelo contorno, desenhando por linhas e marcando o movimento. Lembrem que numa foto borrada de uma pessoa correndo, por exemplo, dá para ver mais de 2 pés. Isso porque o movimento é capturado pela câmera, quadro a quadro. Quanto mais antiga a câmera, na verdade, maior o borrão. As câmeras de hoje são equipadas e preparadas para tirar fotos cada vez mais nítidas. Então, para conseguir uma foto borrada numa câmera atual, às vezes é preciso ajustar o tempo de exposição da foto, ou seja, o tempo que a imagem leva para gravar numa foto, ou seja, o tempo de exposição à luz. Se vocês quiserem fazer uma pintura ainda mais futurista, além de desenhar o movimento da foto, tentem pensar em formas geométricas para compor a imagem, simplificando a foto cada vez mais. Aliás, vocês sabiam que o futurismo acabou influenciando o cubismo? Aquela escola de pintura que pinta só com formas geométricas e mistura vários pontos de vista de um mesmo objeto? Pois é, a primeira exposição futurista, que aconteceu em 1912 em Paris, na França, acabou influenciando o cubismo sintético. A terceira parte já é um desafio. E quem quiser e puder fazer, faz. O desafio é o seguinte: durante a produção de sua pintura, preste bem atenção aos ruídos à sua volta e tente conectar o movimento do seu corpo a estes sons, fazendo pinceladas no mesmo ritmo dos barulhos. Se você estiver em um lugar muito silencioso, que não tem muito som, você pode pôr para tocar essa música aqui. Ionization, do Edgar Varese.
uma música cheinha de ruídos maquinais.